Olá, espero que você tenha ficado aí com aquela pulguinha, mas é uma pulguinha boa aí atrás da orelha, em relação à sua importância, você, futuro profissional de recursos humanos dentro da organização. Hoje, na nossa unidade 3, nós estudaremos o quê? A avaliação de cargos e salários e elaboração de diagnósticos. Vamos ver os aspectos inerentes a essa temática e a sua importância na organização. Como objetivos de aprendizagem, nós temos o quê? Primeiro deles, estudar a importância da avaliação de cargos para as organizações na atualidade. Ao longo das nossas unidades, nós vimos que as transformações do mundo de trabalho, elas são correntes. Então, sabermos a importância dessa avaliação para o contexto organizacional, ela é de suma importância. Segundo, conhecer os métodos de avaliação de cargos que existem. Você, como analista e futuro profissional de RH, você deve saber os métodos existentes, saber quais métodos são mais aplicáveis na organização que você atua e por que esses métodos eles são mais aplicados em detrimento a outros. Terceiro, compreender os problemas existentes no que tange a administração dos cargos e salários. Não sejamos também 100% otimistas de pensarmos que não existem problemas. Existem também aqueles probleminhas, mas é o que torna o desenrolar do nosso trabalho mais desafiador, é sabermos lidar e superar essas dificuldades. E por último, conhecer as etapas necessárias à implementação do plano de cargos e salários. Quando a gente fala sobre avaliação de cargos, que é um dos tópicos, uma das pílulas que nós vimos lá no nosso material escrito, se a gente pensar bem, para que as organizações elas possam definir os salários dos seus empregados da maneira mais adequada possível, é necessário que as organizações elas tenham em mente a real importância dos cargos e, consequentemente, a importância destes cargos em relação a outros cargos dentro da organização. Tipo, se eu como empresa, eu não entender que os cargos dos meus colaboradores e esses colaboradores e o trabalho deles são necessários para a minha sobrevivência organizacional, eu estou perdido, eu estou fadado ao fracasso. Então, tipo, se eu como empresa, eu tenho um pensamento mais aberto, um pensamento mais moderno, que os cargos são importantes e esses cargos são necessários para que eu sobreviva como organização, a minha linha de pensamento ela vai ser outra, eu vou estar investindo nisso, eu vou estar trabalhando nisso. Então, eu como empresa e você como profissional de recursos humanos, quando você está envolvido nesse processo, tipo, o seu gestor chegou e disse, olha, eu quero que você faça todo o processo de avaliação de cargos e salários e você vai utilizar os métodos existentes e os métodos mais aplicáveis aqui na nossa empresa. No nosso material escrito, você viu que nós temos alguns métodos existentes de avaliação de cargos e salários e que determinados métodos são mais aplicáveis para determinado tipo de empresa, porque possuem suas particularidades, enquanto outros métodos são mais utilizáveis para outro tipo de empresa, devido também às suas particularidades. Como eu quero conversar com você sobre outros assuntos também, eu recomendo que você dê uma aprofundada no material escrito, ok? Vamos só dar uma passadinha aqui sobre os métodos de avaliação de cargos e salários existentes. No nosso conteúdo escrito, você viu que nós temos dois grupos. Dentro de um grupo estão os métodos não quantitativos, que dentro desses métodos nós podemos elencar o escalonamento e os graus predeterminados. E no outro grupo nós temos o quê? Os métodos quantitativos, que dentro desse contexto, desse grupão, nós temos o quê? Pontos e comparação de fatores. Reforço com você novamente, cada ponto, cada método, ele tem as suas particularidades, seus pontos fortes, seus pontos a serem melhorados e que você reforce isso lá, tudo bem? Vamos reforçar aqui. Dentro desse universo da administração de cargos e salários, quais seriam os problemas que poderiam existir? Pergunto a você, na empresa que você atua, existe algum... Aliás, reformula a pergunta. Dentro da empresa que você atua,
Existe o plano de cargos e salários definido? Sim, perfeito, 100%. Não, por que que você acha que não existe? Por que que você acha que não existe essa preocupação da empresa ou da gestão, ou se é uma questão cultural mesmo, de não existir redondinho, 100%, essa gestão de cargos e salários? Voltando para o nosso conteúdo, tá vendo, né, que eu estou colocando só questões norteadoras de reflexão na sua cabeça, mas a ideia é essa, que você saia um aluno, um futuro gestor aí, atuante, reflexivo e principalmente questionador. Voltando aqui para o nosso conteúdo, quais são os problemas atuais na administração de cargos e salários? E para que isso tudo ocorra de uma maneira... Não, me perdi aqui. Dentre os problemas, né, que nós poderíamos elencar que ocorrem dentro desse universo da administração de cargos e salários, apesar, reforço aqui para você novamente, dessas transformações que ocorrem e certamente devem ainda ocorrer no mundo do trabalho, a gente pode citar o quê? O primeiro deles, inflexibilidade do sistema de remuneração. Mas como assim, Cléris? Geralmente, os sistemas eles são bastante rígidos, bastante limitados, o que não se aplica nessa atual conjuntura das organizações. Se nós pensarmos bem, essas organizações que são muito rígidas, que não estão abertas à mudança, eu gosto muito de pensar que, assim como as empresas, nós também devemos ser camaleões. A gente tem que estar em constante adaptação e principalmente preparado para a mudança. Então, tipo, se houver uma rigidez, uma inflexibilidade nisso, certamente vai ser um problema e até mesmo um gargalo aí dentro da administração de cargos e salários. Um outro fator que eu colocaria também, além nesse universo da administração de cargos e salários, ele seria o quê? O conservadorismo. Muitas organizações, elas têm, por característica mesmo, a resistência à mudança, a resistência ao novo, ao moderno, a de você se atualizar. Tem muito aquele pensamento, não sei se você já ouviu falar, é assim, Cléris, isso aqui já está dando certo há 20 anos, para que eu vou mexer? Se ninguém está reclamando, tá ok. Ou ainda vou mais além, que é o mais alarmante. Em time que está se ganhando, não se mexe. Então, tipo, será que realmente seus times de trabalho, seus funcionários, eles vão estar satisfeitos com essa maneira de trabalho? Acredito que não. Se nós pensarmos bem, a força de trabalho, ela mudou totalmente. A gente saiu daquele contexto que nós vimos lá no Taylorismo, no Fordismo, tipo de você só faz uma coisa, você é especialista em uma coisa, você está aqui só para executar, não está aqui para pensar. E hoje nós somos colaboradores da organização. Nós estamos ali para opinar, nós também fazemos parte da mudança desse contexto organizacional. Outro fator que hoje eu colocaria para vocês como um fator de problema, mas que com essa transformação das organizações, essas reformulações que as gestões estão sofrendo, hoje ele aparece aqui como um problema, mas no tópico seguinte, ele também aparece como um sopro de ar fresco, digamos assim. É o quê? A baixa participação das chefias no processo de administração salarial. Não sei se nas empresas de vocês é assim, mas muitas vezes as altas gerências, né, ou a administração geral, ela fica mais à margem desses processos. Então, tipo, reforço para vocês novamente. Você como analista, como futuro gestor de RH, quando você está inserido no processo, fica mais fácil você defender seu peixe, porque você sabe da importância disso, você sabe os benefícios que isso vai trazer para a organização. Mas quando eu estou mais à margem, mais afastado, eu posso ter aquela linha de pensamento que eu comentei com vocês agora, de deixa quieto, isso é custo, não interessa, vai tirar o tempo do pessoal e por aí vai. Então, tipo, se eu mudar a minha linha de pensamento e conseguir trazer essas pessoas
para trabalhar do meu lado, para entender os processos, certamente a baixa participação das chefias dentro desse contexto, ela deixa de ser um problema e vai se tornar uma solução. Nós vimos o quê? Os problemas que podem ocorrer aí na administração de cargos e salários e também nós veremos agora quais são as perspectivas de mudança na administração de cargos e salários. É assim, né? Vamos lá. Não sejamos também, tudo é ruim, tudo... Vem aí um sopro de ar fresco. Dentro dessas perspectivas de mudança na administração de cargos e salários, o futuro nos traz aí um contexto bastante otimista. Um deles é o que eu mencionei há poucos instantes, que é o quê? A leve, mas com uma expectativa boa, participação das gerências e das chefias nesses processos de avaliação de cargos e salários, que traz um sangue novo, um gás novo dentro desse processo. E, por fim, eu trago para vocês as fases para elaboração de diagnóstico e pesquisa salarial. Dentro desse contexto de fases para elaboração da pesquisa e diagnóstico salarial, eu vou trazer para vocês alguns tópicos. Vou só comentar aqui rapidez e lá no material escrito de vocês podem dar uma reforçada. Dentre um desses tópicos, a gente traz o que para vocês? Seleção dos cargos a serem pesquisados. Agora tu imagina aí, dentro dessa perspectiva nossa aí da administração de cargos e salários, você, analista de cargos e salários, trabalhando ali lado a lado com a chefia e com as outras áreas interessadas dentro desse contexto. A diferença que ia fazer, o gás novo que ia dar dentro dos colaboradores e até da empresa de uma maneira geral. Outro tópico a ser mencionado, seleção das empresas participantes. Quais empresas estarão participando dentro desse processo de pesquisa e diagnóstico salarial? Preparação do manual de coleta de dados. Quais itens estarão intrínsecos dentro desse manual? Coleta de dados, tabulação de dados, análise e resultado e recomendação e, por fim, o relato aos participantes. Como que eu vou agradecer a esses participantes, como que eu vou colocar cada etapa desse manual, desse diagnóstico, tá certo? Reforço para você novamente, Cléris, mas está sendo muito repetitivo, muito redundante nisso. Você faz a diferença. E vamos ver agora se você está realmente impactado ou motivado ou instigado a estar comigo aqui na reta final do nosso curso. Te vejo aí na nossa aula 4. Tchau!